Bom dia, vamos dar uma continuidade, mais uma aula aqui. Todos esses gráficos que eu estou colocando aqui na minha tela, a qual é do básico ao avançado. Essa tela aqui é a minha tela principal, é o time de entrada, é o time de saída, é o gráfico de reação, é o gráfico em que eu vejo o mercado, o que os players estão fazendo. Essa linha verde é o player, eu chamo de o player comprador, e a linha vermelha, player vendedor. Também no ADX tem o player que eu chamo de player comprador, que é o verde, e o player vendedor, que é o vermelho, né? Então aqui, essa linha branca aqui representa a força. No Super Doom, essa linha branca são muitos players agredindo, né, continuamente. Algumas vezes essa linha branca aqui ela vai subir, né, somente com um ou dois players empurrando o mercado, né, a escola de lote. Mas após isso vem a cavalaria, né, são muitos players na sequência, né, empurrando o mercado com 90 lotes, 70, 80 lotes, colocando e renovando o lote. E é no Superdom que eu vejo essa linha branca aqui, ó, é a linha de força, a cavalaria, chama de cavalaria, né? Ela batendo forte aqui, juntamente com o player que está agredindo, né? Que pode ser o vendedor, pode ser o comprador. Quando eu disse ontem que a gente não entra quando ele dá o kick aqui, vem caindo, porque continuou caindo aqui, ó, né? É quando ele faz esse movimento subinte e depois ele começa a perder força cainte. Mas só que aqui ele caiu aqui, ó, mas ainda continua a força vendedora. É por isso que eu disse que não pode. Tem que deixar chegar aqui na linha de 20 para novamente, né, aguardar todos os 4 indicadores, né, aqui, né, dar o sinal de entrada novamente, né, porque é muito avançado operar, né, a linha cainte aqui, a linha branca, né, porque aqui o que eu estou passando aqui é um tipo de padrão para pegar um movimento longo, grandes pernadas, aonde se perde pouco e se ganha muito, né? Se ganha muito. Então esse foi o melhor padrão que eu encontrei, né, aqui, né, onde você pega aqui no cruzamento do Didi, né, e só sai quando ele se cruzar novamente. Ou então você pega aqui no cruzamento do ADX e sai no kick, porque você não sabe até onde também que, né, eles vão continuar agredindo, porque aqui ainda está a força, mas aqui ele diminuindo a força, mas mesmo assim ele continuou. Então você vai se basear aqui pelo Didi até quando ele se cruzar aqui. Então aqui a linha de 50 do IFR até, né, ele passar para o lado de cima também. E esse aqui também é o time, também nós vamos estudar o volume de quantidade também nós vamos estudar. Então todo o meu operacional é se baseado em princípio e fundamento, ou seja, em padrões eficazes, para ganhos, né? Padrões que acontecem no mercado todos os dias. Todos os dias esses padrões acontecem, né? Então, todas as vezes que eu constituir um gráfico desse, alguma coisa aqui, né, ele tem um propósito. Por exemplo, aqui o tape rank, aqui ele mostra a tendência, né, né? Aqui é o saldo da agressão acima, o saldo e o acúmulo. Então, o acúmulo abaixo representa que a tendência é vendedora. Por mais que os preços compradores tentem, né, que o saldo acima, mas os vendedores estão mais fortes, eles abatem, eles tomam preços e levam até chegar ao momento que eles conseguem, né, aqui tomar que eles foi todo dia de tendência de queda, né, na sexta-feira. Então esses gráficos são os gráficos do time de entrada, né, e de saída. Time de entrada e de saída. Então, nós analisamos o mercado. Então,
Há outros gráficos, nós vamos constituir o Superdum, né? Livro de preço, e a qual nós temos as linhas de suporte, as linhas de resistência. Também existem padrões também que acontecem todos os dias, e nós vamos constituir aqui dois deles agora, né? Colocar nosso gráfico aqui, que é para nós, né, começar a estudar aqui, porque um deles é VWAP. A VWAP diária. VWAP diária. Vamos colocar isso aqui. A VWAP. Essa é a VWAP diária. VWAP diária. Eu coloco ela branca, ou pode se colocar essa cor fúcsia aqui. Vamos colocar fúcsia. VWAP diária. Vamos pegar o outro indicador, que também tem padrões dentro do mercado para se operar com eles. São indicadores que funcionam. É chamado de ponto de decisão, onde os players respeitam muito esse suporte e resistência. Bom, aqui nós vamos colocar três. Vamos colocar no 2. Ficar um pouco visível, mas não muito. Só que aqui nós mudamos ele. Esse aqui é o primeiro ponto de decisão. O primeiro ponto de decisão vamos colocar aqui no volume. Aqui ele não vai aparecer somente quando o mercado estiver. Somente quando o mercado estiver rolando. Mais um ponto de decisão. Mais um ponto de decisão. Vamos de novo. Propriedade. Botão direito. Propriedade. Faixa de volume. Ok. Faixa de volume. Também vai aparecer somente quando o mercado estiver rolando. Mas eles vão estar aí. Vamos mais de novo. Mais uma vez, ponto de decisão. Ponto de decisão, confirma. Confirma, ok. Em cima novamente, em cima da linha, ponto de decisão, propriedade. Vamos para variedade, variação de preço. Confirma. E vamos para mais um ponto de decisão. Está aqui, mas vamos ver se é isso mesmo. Em cima da linha, botão direito. E o preço.
Ou seja, são 1, 2, 3, 4 pontos de decisão, onde os players eles vão respeitar, e onde são os pontos importantes, né, onde os players estão trabalhando. Como funciona esses pontos de decisão? Como funciona? Esses pontos é a soma e o resultado, né, do acúmulo de agressão do dia anterior, né? Ou seja, no dia anterior, no dia de sexta-feira, vemos aqui a mínima. Ou seja, na quinta-feira, o mercado trabalhou abaixo da mínima. Por quê? O mercado trabalhou abaixo da mínima. Essa é a linha vermelha e a mínima. Na sexta-feira trabalhou abaixo da mínima, porque essa linha de mínima, ela era da quinta-feira, mas quando voltar na segunda-feira, a mínima do dia anterior, do dia de sexta-feira, será até aqui. Porque foi até onde o mercado veio. E assim também a máxima. Ele veio até aqui, então vai ficar aqui mesmo. Fica aqui mesmo, a máxima. Vamos aumentar um pouquinho aqui. Vamos aumentar um pouquinho aqui, o 2. Ajuste. O ajuste é um ponto muito importante, a qual respeita. Os players respeitam. Você vê que eu não opero muito suporte e resistência. O meu operacional é muito agressivo. Esse tipo de operacional é um operacional muito agressivo, a qual operamos, né, com a força, o impulso das agressões, juntamente com os grandes players institucionais. Você analisa aqui que o ajuste ele é muito respeitado, mas analise que essa linha branca aqui, ó, ela está muito forte na venda aqui, subinte. E ele não respeita muito o ajuste, ele passa direto, sem fazer muita briga, sem fazer muito, nem no ajuste, nem no fechamento. No fechamento ainda fez um pouco de acumulação ainda, né? Acumulou um pouco alguns candles, né? Mas como a linha branca aqui está subinte, olha a força disso aqui. Ele vem rompendo tudo. Ele vem rompendo a abertura do dia anterior, a mínima. Por quê? Porque essa linha branca, ou seja, antigamente nós não tínhamos uma base, né, de quando entrar e de quando um movimento terminava. Mas agora, com esse operacional, nós vemos quando começa e quando termina. Né? Quando começa e quando termina. Então, muitas vezes, o mercado ele respeita dessa forma. Vamos trabalhar aqui agora, né, dentro do operacional da VWAP e dentro do ponto de decisão. Os outros pontos de decisão vão estar assim. Algumas linhas de suporte e resistência em azul é o ponto de decisão, linhas em que o mercado respeita. Ali nós temos que olhar para os indicadores e ver se eles dão fraqueza. E se eles começarem a fraquejar aqui, e se a linha branca estiver já na linha de 20 do ADX, então você opera ali quando o mercado está saindo do suporte, está saindo da resistência, juntamente com a linha branca do ADX, confirmando com o DD e também confirmando com o IFR e com o volume de quantidade. É assim que se opera, né? Porque muitas vezes os players eles vão proteger nessas linhas de suporte e resistência. Então por isso que eu coloco o meu alvo meio um ponto, né, antes de chegar lá. E se eu pegar daqui, né, por exemplo, peguei daqui, saiu daqui do ajuste, eu comecei a operar aqui, o meu alvo seria aqui, abaixo aqui.
E aqui ele pode muito bem voltar, mas eu não vou perder isso aqui que eu já ganhei. Então eu já saio aqui para esperar novamente o que vai acontecer. Se dar continuidade aqui, romper, ou então, se eu quiser mesmo deixar, porque eu estou vendo que a linha está subindo, estou vendo que está rompendo mesmo, eu só saio quando der o kick aqui, ó. Mas aonde que foi que deu o kick aqui, ó? Bem abaixo, fez o kick aqui na linha, só para fazer o pullback aqui na linha da mínima. Então, existem padrões aqui para operar com esses indicadores, a VWAP. O que é a VWAP? A VWAP é a média ponderada dos compradores e vendedores a quem está mais forte. Por exemplo, aqui. Aqui ela passou da VWAP para baixo, quer dizer que os vendedores estão mais fortes. Os vendedores estão mais fortes. Esses suportes de resistência, nós não operamos aqui quando chega aqui, botamos nosso... Não. Nós aguardamos a confirmação dos indicadores, porque muito bem ele pode fazer o que fez aqui. Ele pode romper todas as suporte e resistência, se tiver forte esse movimento de linha branca do ADX juntamente com os indicadores. Então nós não confiamos, não, isso aqui nós apenas se baseamos com uma confirmação. Os players, nós operamos junto com os players. E os suportes de resistência são feitos para serem rompidos. Então eles vão romper. Porque aqui no ponto de decisão existe a máxima e existe a mínima. Ou seja, é padrão do mercado todos os dias ele fazer isso aqui. Sair da VWAP e fazer uma longa pernada, conforme o movimento de força. Então, às vezes ele vai sair da mínima para romper a máxima. E algumas vezes ele vai sair da máxima para romper a mínima. Ou seja, esse ponto de decisão ele mostra-nos uma grande pernada. Então, às vezes ele vai ficar somente aqui, trabalhando entre a mínima e entre a máxima. Mas para que o mercado venha andar, ele tem que romper ou a máxima ou a mínima. Então ele vai respeitar um dos pontos e ele vai romper o outro ponto. Então isso aqui é também uma coisa muito tremenda para nós ver, que esses pontos aqui eles são muito respeitados. Existe também a faixa de volume do TR, que é o ponto de decisão, a qual vê os plays. Aquele ali é acúmulo dos plays, ele aparece no mini. Então ali também tem que olhar para os indicadores, para se basear, para ver, porque ali os players estão trabalhando. Nós bem sabemos que existe também manipulação de mercado. Então nós vemos aqui, vamos analisar aqui o indicador da VWAP. Aqui ele respeitou. Quanto mais tempo vai passando, a VWAP vai ficando um indicador mais forte, como suporte e resistência, para que não venha a ser rompida. Logo no início aqui, ela não tem muita, ela tem muita flexibilidade. Mas quanto mais tempo eles vão comprando e vão vendendo, vai se acumulando. Ela vai pesando. E ela vai se tornando um suporte que pode muito bem ser respeitado. Aqui ela foi respeitada, mas muitas vezes ela passa direto. Conforme a força dos plays, aqui ele foi respeitado várias vezes. É por isso que nós não operamos, nós operamos pelos indicadores, é eles que nos mostram o que realmente o mercado está fazendo, o que os players estão fazendo, e as linhas de suporte e resistência é apenas que nós utilizamos para se basear, aqui nas nossas entradas. Então tem um ajuste, fechamento, máxima, mínima, é VWAP. Esses indicadores aqui nós vamos passar mais, não são muitos não, mas são suportes de resistência que funcionam, que são automáticos, eu coloco aqui, e quando o mercado abre, eles já vão estar lá. É o que eles estão dizendo. Se sair daqui, vai para esse lugar. Se sair desse ponto, vai até aqui esse ponto. Então, é por isso que eu utilizo aqui.
e a qual eles vão respeitar. Muitas vezes eles vão respeitar. Nós vamos aprender os padrões juntamente com os indicadores de todos esses suportes, resistência e dos gráficos, que também os outros que nós vamos constituir. Toda vez que nós colocarmos aqui, né, vamos dar uma aula aqui do que representa isso aqui. Então nós não operamos suporte e resistência, nós operamos agressão dos plays, nós operamos também a absorção, claro. Nós operamos, quando é que nós operamos o suporte e resistência? Vou mostrar aqui. Quando é que nós operamos dentro desse operacional o suporte e resistência? Vamos ver aqui. É quando os players agridem e o mercado não vai. Quando eles estão absorvendo, aí nós operamos o suporte e resistência. Quando nós vemos absorção, aí nós operamos suporte e resistência. Aqui tem uma resistência, um suporte muito forte dos compradores. Analisamos aqui que os players, vendedores, estão agredindo com linha subinte, ou seja, a cavalaria está batendo e os vendedores estão batendo forte, mas existe um player aqui, né, que a qual nós podemos ver também, né, em outros gráficos, nós vamos colocar, né, em breve. Aí nós podemos ver quem é o player que está absorvendo. E aqui por enquanto nós vemos só nessa barra aqui, ó, que ele estava cainte, mas chegou aqui, ele parou e não conseguiu mais descer. Ou seja, eles continuam botando venda aqui, mas não passa. Por quê? Porque existe algum player aqui puxando a força dos vendedores. Eles botam, eles tentam passar e eles tomam. Tentam passar, eles tomam, e vai aumentando essa barra. E aqui, então você já analisa que não vai. Então aqui tem uma resistência. Aí você pega aqui, você pega isso aqui, você vem aqui, você vem aqui, você coloca essa linha aqui. Isso aqui já virou um suporte de resistência diária. Quando terminar o dia, você vai e apaga, para não ficar muito. No outro dia é outra coisa. Mas aqui você espera aqui, dá o sinal aqui embaixo. Caiu, o outro subiu, aí você entra aqui, ó. O segundo candle padrão, que você quer chamar de candle padrão. Você vê aqui por que eu constituo esse gráfico aqui, né? Essa regra de coloração, aqui. Regra de coloração 2MV padrão. Porque você vê aqui os compradores tentando tomar, mas os vendedores estão mais fortes, vai caindo. Aqui os vendedores estão fortes. Aqui são players, esses brancos são os players botando ordem grande, tentando subir, mas com uma tendência a estar de queda, eles vão tomando. Aqui faz um acúmulo, porque aqui começou a absorver. Mas quando ele chega aqui, no segundo candle padrão, tem uma barra branca. Isso aqui foi algum play que botou 200, ou pode ter sido até 1000 contratos. Isso aqui, essa barra branca, ela aparece quando tem um play que bota acima de 70, 200 contratos, né, 1000, né, contratos, 5.000 contratos, 14.000 contratos. Parece essa barra branca, uma barra branca de força. Aí você vê aqui que ele está se cruzando, e você vê aqui, então, ó, atravessou direto. Isso aqui foi uma ordem muito grande, que ele atravessou a linha vermelha, a linha de 20, a linha branca, atravessou com tudo. Então isso aqui foi uma ordem muito grande, com certeza acima de 5.000 lotes. Para quem está trabalhando com 100, com 200, ele sai rasgando tudo aqui, ó. Então aqui, né, aí você trabalha com o suporte, quando você vê a absorção. Porque você não chega aqui, já chegou aqui, você vai, né, operou aqui, já só porque chegou aqui, você não sabe o que vai acontecer, a briga que vai dar aqui. Pode muito bem vir um play grande aqui com 10.000 lotes aqui e levar tudo. Então você aguarda a decisão do play aqui que vai estar operando. Então isso aqui é algo muito fantástico, né? Então essa aqui é mais uma aula,
Tem muita coisa, muito estudo, muita coisa nós deveremos estudar, né? E conforme eu vou passando aqui os gráficos, nós vamos estudando e aprendendo, mas isso aqui já vai já ser um gatilho para você ganhar dinheiro dentro do mercado. Se você começar a colocar em prática isso aqui que eu já acabei de te dar esses times aqui. Então, que você possa ter um bom dia, né? Ter um bom dia. Vamos lá.